De volta com o Band Cidade e agora é hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio o magistrado Agenor Fernandes da Rocha, ele que é da 2ª Zona Eleitoral e é responsável por presidir os trabalhos de plano de mídia para o pleito deste ano. Doutor Agenor, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, agradeço o convite. Gente, que alegria recebê-lo aqui e nesse dia que antecede o início da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. O senhor ficou responsável por elaborar esse plano de mídia. Para quem está em casa, conhecer exatamente ou saber um pouco mais, o que é o plano de mídia, doutor Agenor? O plano de mídia, ele nada mais é que a divisão do tempo. A Justiça Eleitoral, ela fica encarregada de fazer um plano de mídia, dividir o tempo de propaganda e entregar esse plano de mídia para os partidos e coligações, que a partir desse plano de mídia, os partidos e coligações farão seus mapas de mídia para entregar às emissoras de rádio e TV. E esse plano de mídia, esse tempo de cada partido é definido pelo quê? Os tempos das coligações, doutor Agenor? Por exemplo, o tempo da coligação já vem definido em lei, o tempo total para cada cargo. Então, assim, os cargos de senador, por exemplo, tem 7 minutos. Governador e deputado estadual, 9 minutos. Presidente da República e deputado federal, tem 12 minutos e 30. Então, somados esses blocos, dariam 25 minutos de propaganda eleitoral em rede. Então, assim, nós temos os dias específicos para propagandas. Por exemplo, segunda, quartas e sexta, que no caso amanhã, sexta-feira, já começa amanhã. São 35 dias de propaganda eleitoral. Então, amanhã já começamos pela sequência de senador, deputado estadual e governador. No sábado, presidente e deputado federal. Doutor Agenor, neste ano nós vamos ter um fator novo para o pleito, para as eleições gerais, que é exatamente um tempo mais curto para essa propaganda em rede e as inserções. Qual a diferença da rede para as inserções? Isso, é uma dúvida que geralmente a população tem, né? A propaganda em rede é aquela propaganda que tem um horário específico para começar. Por exemplo, amanhã de manhã começa a propaganda em rádio, né? Que vai começar, tem uma propaganda, tem o primeiro bloco às 7 da manhã e outro bloco às meio-dia. E a televisão, 13 horas, outro bloco de televisão e 8h30, outro bloco de televisão. Então são 2 blocos em rede pela manhã e 2 blocos em rede à tarde, com horário definidos. Inserções já são diferentes. Inserções são a propaganda que começa 5 horas da manhã e vai até meia-noite. São aquelas propagandas, tipo aquelas vinhetas que aparecem com 30 segundos, faz a propaganda, depois volta. Durante toda a programação da emissora de rádio e TV, a emissora ela se programa para fazer essa propaganda em inserções de 30 segundos. Agora, no caso, o senhor definia que a propaganda em rede vai ter dias para senador e presidente da República, outros dias para os demais cargos. No caso da propaganda de inserção, também tem dias definidos ou não? Segue a mesma sequência da rede. Inclusive, tanto com relação aos dias, como também a sequência das coligações e partidos concorrentes. Na reunião que foi feita para definir o plano de mídia, nós seguimos a sequência da resolução e que a lei já prevê com relação aos dias dos cargos, os dias previstos para fazer a propaganda dos cargos, que eu já disse. E também a gente pega aqueles cargos e a gente faz o sorteio. Quem vai começar primeiro a propaganda amanhã? Por exemplo, qual a coligação que começa amanhã primeiro? Isso é feito um sorteio na reunião. Então, nós definimos a sequência dos partidos e coligações para a primeira sequência de amanhã. Aí o sistema OHE, que é um programa desenvolvido pelo TSE, se encarrega de fazer a distribuição sequencialmente. Então, aquele que foi o último naquele dia passa a ser a primeira e assim sucessivamente. Doutor Agenor, há candidatos que ficaram com 5 segundos, com 8 segundos, tanto no plano nacional quanto no plano local. A Justiça Eleitoral permite que, digamos, se esse candidato ele possa juntar 3, 4 programas para ter um tempinho mais razoável, doutor Agenor? No caso, em rede não. Em rede não. Em rede não, mas em sessões ele acumula até completar a inserção de 30 segundos, porque o padrão de inserção é de 30 segundos. Então não pode haver programa eleitoral em sessão inferior a 30 segundos. Agora, em rede, a previsão é de que ele tem que fazer de acordo com aquele tempo que foi disponibilizado para o partido de coligação.
Doutor Agenor, pouco antes da gente começar essa entrevista, exibíamos aqui no Band Cidade a situação dos candidatos. Cada candidato está com seu pedido de registro feito, ainda não acatado pela Justiça Eleitoral. Caso a Justiça Eleitoral negue o pedido de registro de um partido ou de um candidato, o que é feito com esse tempo destinado àquele candidato ou àquela legenda? Haverá uma nova redistribuição do tempo. Doutor Agenor, complicado definir esse tempo, digamos, a partir das coligações ou dos partidos da representação que eles têm no Congresso Nacional. Como é que o senhor relataria essa experiência agora como o juiz responsável pelo plano de mídia do pleito? Os partidos e coligações já conhecem a regra do jogo, né? Que o tempo que é destinado já é baseado na representação na Câmara Federal. Então, quem tem um número bom de representantes na Câmara tem o maior tempo. Quem se coliga tem o maior tempo. Então, realmente tem partidos que ficou com um tempo muito pequeno tanto em propaganda em rede, como em relação também ao número de iniciações. Então, mas é a regra do jogo, é com relação à representatividade na Câmara Federal. Doutor Agenor, e essa divisão do tempo do partido, por exemplo, o partido tem um determinado tempo, ele divide entre os candidatos de acordo com o que lhe convier ou há uma regra para uma divisão igualitária? Isso tem que ser obedecido à autonomia partidária. Então, a princípio, o partido recebe o plano de mídia da Justiça, a Justiça diz o seguinte, olha, está aqui entregue o plano de mídia para vocês, partidos e coligações. Agora, vocês são responsáveis, são as pessoas legitimadas para fazer a divisão do tempo entre os candidatos e vocês. Logicamente que o partido deve seguir um critério justo, o partido e a coligação, porque a Justiça, ela respeita essa questão da autonomia do partido político. Agora, se houver abusos por parte da coligação ou do partido que coloca um tempo inferior em prejuízo em detrimento do outro candidato, se houver alguma situação dessa, o candidato prejudicado deve levar ao conhecimento da Justiça para que seja decidida com relação a esse critério injusto de divisão. Agora, uma outra preocupação na legislação eleitoral, a acessibilidade, ou seja, as propagandas vêm com o intérprete de Libras, não é, doutor Agenor? Isso, está previsto na lei. Como é que o senhor avalia a propaganda mais acessível, até para democratizar a escolha de todos nós cidadãos? E a propaganda tem a janela de intérprete de Libras, que está previsto na lei que tem que obedecer. Os partidos e coligações, eles são responsáveis de colocar esse recurso de acessibilidade. Porque hoje em dia existe uma lei federal já exigindo, inclusive, podendo ter alguma representação daquele partido ou coligação que não obedecer essa questão dos recursos de acessibilidade. A gente conversou aqui no estúdio com o magistrado Agenor Fernandes, ele que é responsável pelo plano de mídia do pleito deste ano, já começa amanhã. Doutor Agenor, muito obrigado por suas explicações, alegria recebê-lo. Agradeço também. Muito obrigada. Se você quiser rever essa entrevista completa, você acessa o politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Band Cidade vai ficando por aqui. Eu volto a me encontrar com você amanhã, 18h50. Sua companhia agora é o Jornal da Band. Ótima noite para você.